Oi, pessoal, tudo bom? Dando continuidade aos nossos trabalhos, essa é a nossa primeira aula e nesta aula eu vou falar para vocês, vamos discutir as relações entre o público e o privado na política educacional brasileira. Entender no que consiste o público e o privado na administração pública é super importante para futuros gestores e gestoras de escola. Eu vou mais além. Implica na melhoria do trabalho de qualquer servidor público. Como o nome diz, o público nos remete à coletividade, aquilo que se configuraria no bem comum e na perspectiva de igualdade entre os sujeitos. Igualdade em relação a direitos e a deveres. Já o privado relaciona-se ao particular, aquilo que diz respeito à individualidade de cada um no seu contexto social. É interessante que esta temática sempre foi muito difícil de se discutir em função das imprecisões do senso comum que vivenciamos em nosso cotidiano. Mas atualmente eu acredito que está ainda mais difícil no âmbito das relações de poderes políticos que se instaurou no Brasil, sobretudo nos últimos 3 anos. Nesse período de pandemia, observamos inúmeras imprecisões conceituais a partir de várias iniciativas, ou, na verdade, falta delas, por meio de órgãos em nível federal, estadual e municipal. É comum, por exemplo, ouvimos dizer que tomar ou não vacina diz respeito ao direito individual, a vacina do coronavírus. Mas se uma decisão individual afeta negativamente a coletividade, esse direito ele torna-se, ou melhor, esse dever ele torna-se público, porque nós não podemos, a partir de uma decisão individual, prejudicar o coletivo. A vacina, nesse ponto, ela torna-se uma obrigação para a saúde pública e diz respeito à dimensão do dever cívico que temos com o coletivo. Esse mesmo dever ele vale para inúmeras outras situações. Seguir normas de trânsito, respeitar as diferenças de gênero, raça, cor, diferenças financeiras. Mas o que temos visto ultimamente é um desserviço em relação ao que significa direito público e privado. A meu ver, é assustador. Estão prestando um desserviço à sociedade na medida em que afrouxa ou busca eliminar todo o dever coletivo a partir de um suposto discurso liberal em prol de uma individualidade. Além do texto que eu indico como leitura, eu deixarei um link nesse vídeo e também lá no Moodle de outros 2 textos super importantes que eu considero fundamentais para entender as relações entre individualidade, coletividade, ética, benefícios e problemas gerados pelas interpretações que se fazem sobre o público e o privado na sociedade. O primeiro texto é do Eduardo Gianetti, Vícios Públicos, Benefícios Privados, e o segundo livro é um livro do Roberto da Mata, A Casa e a Rua. Bom, por um suposto direito liberal privado, entende-se, por exemplo, falas e posições que denigrem a imagem de indígenas, mulheres, comunidades LGBTQI+, pretos, etc. Falas que incitam a violência em suas diferentes formas contra pessoas ou grupos, cancelamento ou destruição de reputações, a partir de fotografias ou de recortes históricos de um determinado ato. Eu não estou falando somente de uma extrema-direita, eu acredito que o nosso problema é mais amplo e complexo do que nós imaginamos. Quando eu penso na arena pública, eu a vejo como na sua concepção clássica grega, na qual se constitui um espaço de debate e embate. Portanto, ideias e posicionamentos são necessários e bem-vindos, pois eles objetivam promover o coletivo, um bem coletivo mais amplo ou mais restrito a partir destes debates. Mas um bem coletivo ele não pode ser restrito ao ponto de alguns grupos sociais em detrimento de outros, ou seja, um grupo não pode alijar outro grupo dessa arena de debate, dessa arena de poder. Não se pode, por exemplo, dar direito à terra a um grileiro sobre o entendimento de que ele, que se apossou da terra de outrem, é sujeito sofredor, que está apenas tentando ganhar a vida. Porque ele, na verdade, ele atentou contra um direito anterior
ao seu, que é a conquista territorial pelos grupos indígenas de uma terra que historicamente lhes pertencia. Não é possível ainda limitar ou eliminar a voz de quem se posiciona contrário a qualquer argumento, por mais progressista ou conservador que ele seja. A arena pública ela é construída por tradições, por histórias de vida, por construções coletivas individuais, por grupos de pressão, por grupos de poder. São os embates que ocorrem nessa coletividade que permitem uma construção de caminhos que ofereçam ao maior número possível de pessoas melhores condições de vida, de trabalho, de constituição de família, de escolha de suas religiões. Então, a arena pública não é para a supressão de um grupo de pessoas ou de um indivíduo. A arena pública ela é um espaço para que todos possam ser ouvidos e serem atendidos dentro das limitações possíveis às suas demandas. Então, promover a diferença é entender que toda e qualquer diferença, desde que não atente contra alguns direitos fundamentais, como a vida e a dignidade humana, precisam ser debatidas com vistas a construirmos a sociedade que seja cada vez melhor, como eu falei anteriormente. Bom, nós podemos pensar a educação, sobretudo a pública, sob tais perspectivas? É interessante falar sobre isso porque a educação pública como um direito subjetivo, o que é o direito subjetivo? É aquele que é obrigatório que seja garantido pelo Estado a cada sujeito. Então, digamos, por exemplo, o direito à vida, o direito à segurança, ele é objetivo, porque você garante um direito ao coletivo. Não é possível a cada cidadão ter um policial de plantão para garantir que nada lhe aconteça. Mas é obrigatório que cada criança, que cada jovem em idade escolar tenha uma vaga garantida no seu respectivo ano. Então isso é um aspecto de direito subjetivo. A mesma coisa acontece, só que com menos pressão, digamos assim, em relação à saúde. A saúde também é um direito subjetivo. Todos têm direito à saúde e direito à vida. E esse direito ele é muito recente na história brasileira, só foi escrito na Constituição Federal em 1988, na Constituição de 1988. E essa inscrição tem a ver com inúmeros fatores, desde a luta de movimentos em prol de uma educação, a necessidade do Estado de tomar as rédeas para que tenha uma população com um nível mínimo de formação global, para atuar num contexto de maior complexidade capitalista. Enfim, na verdade não podemos dizer que essa demanda por uma escola para todos e todas, ela venha apenas a partir de um ponto de pressão. São vários e são questões muito mais complexas que nós não temos tempo ou condições neste momento, mas que podemos continuar o debate lá nos nossos fóruns. A Constituição Federal, ela estabelece ainda que a educação ela é obrigatória dos 4 aos 16 anos, ou seja, é uma prerrogativa de que essa educação, além de ser obrigatória, ela tem que ser necessariamente oferecida em instituições específicas autorizadas pelo Estado, sejam elas públicas ou privadas. Então, nesse aspecto, nós podemos adentrar uma questão que ela tem sido muito pautada hoje, inclusive pelo governo federal, que diz respeito à educação domiciliar. A nossa legislação não permite uma educação domiciliar. Mas sabe, naquela discussão do público e do privado, hoje esse debate ele tem emergido sob uma falsa premissa de que é direito de cada pessoa a livre escolha por colocar o seu filho ou filha na escola ou não. Então, olha, vejam só, se por um lado o argumento em defesa dessa educação domiciliar faz brilhar os nossos olhos, ou os olhos de muitos, não os meus, por perceberem a possibilidade de liberdade completa dos adultos, da família, em relação aos seus filhos, sobre o que eles ensinam e como ensinam, por outro lado, torna obscuro um elemento de maior importância para a arena pública. As pessoas elas precisam ter uma ampliação de olhares sobre a sociedade em que vivem. A família, nesse caso, é um olhar particular, um olhar fechado sobre o mundo. E a escola
é ela que proporciona um outro espaço de aprendizagem para além da família. Então, se nós adicionamos a isso o fato de que a escolarização no Brasil, como direito de todas e todos, é tardia, nós estamos falando de uma sociedade na qual a educação das famílias é ainda precária. É falha, ela não permite a ampliação de saberes escolares de jovens. Só para vocês terem uma ideia, no final dos anos 80, a média de escolaridade da população brasileira era de menos de 3 anos. Nós estamos falando de menos do que os anos iniciais da educação. Vocês imaginem isso. Hoje nós estamos chegando aí, nós ultrapassamos, nós estamos próximo de 10 anos, salvo engano, mas o que ainda é pouco quando nós pensamos em outros, na comparação com, não com países ricos, mas quando comparamos com países como a Argentina, com os nossos colegas aqui do Sul. Então, aliado a isso, nós observamos ainda que o fato do Brasil ser um país de alto índice de pobreza, com mais de 1/3 da população ativa ganhando um salário mínimo, isso são dados dessa semana, essa última semana de março de 2022, e com condições extremamente inadequadas ou inexistentes para promover a educação das crianças, ou seja, nós estamos falando de que o discurso da educação da educação em casa, do homeschooling, da educação domiciliar, ele é perigoso, porque ele pode fazer com que o Estado deixe de agir sobre um campo que é sua obrigação. Ele pode apresentar voucher para crianças, por exemplo, e dizer, olha, eu vou pagar ao pai R$ 300 ou o que seja, para que ele eduque seu filho. Eu vou criar uma série de mecanismos, de instrumentos de controle, mas vejam, nós temos dificuldade hoje para controlar espaços escolares com centenas ou milhares de crianças. Vocês já imaginaram o controle sobre cada família? Então, esse discurso é muito perigoso. E esse discurso traz em si essa perspectiva do público e do privado, como que há um embate entre público e privado sobre a educação escolar. E nós precisamos tomar muito cuidado para entendermos até que ponto o privado lhe diz respeito a uma liberdade e até que ponto essa suposta liberdade ela prejudica o coletivo, na medida em que a liberdade não vai garantir uma melhoria de qualidade da sociedade, nesse caso em específico, melhoria da qualidade educacional. Bom, é interessante que nós temos um outro movimento que cresceu bastante nos últimos anos e que também tem relação direta com essa discussão sobre público e privado, que é o movimento chamado Escola Sem Partido, no qual se estabelece uma visão de uma escola sem, entre aspas, posicionamento político. Porque o que eu vejo ele não pode ter um posicionamento político de esquerda, porque os posicionamentos de direita, eles não são questionados. Pois bem, este é um outro elemento que entra em conflito direto com a perspectiva da escola pública ser um lugar plural, ou seja, ser um lugar na qual múltiplas ideias são apresentadas por estudantes, professores, e a partir delas é que podemos estabelecer bases para a formação de pessoas críticas. Uma formação crítica ela não é possível sem que os elementos, as informações para o estabelecimento de crítica, elas sejam apresentadas aos interlocutores. Percebam? Então, não é um embate para garantir a liberdade, para garantir a liberdade de que o filho de alguém não tenha um determinado conteúdo. Na verdade, a escola é um espaço de liberdade de cátedra, ou seja, é um espaço de liberdade de ideias. Nós não podemos chegar e impor a ideia de uma família ou de uma pessoa sobre os demais, sob uma perspectiva de que esta é a melhor leitura sobre o mundo. Nós temos que trazer um maior número possível de concepções e de ideias para que os jovens, as crianças, os jovens, eles possam construir a sua leitura de mundo a partir dessas contradições, digamos assim. E é por isso que a escola é o que é. A escola é exatamente o espaço para formar essas pessoas, é um espaço para formar pessoas adultas que tenham condições de se posicionar no nosso mundo. Tentar de forma coercitiva calar as vozes dentro da escola parte de uma perspectiva privada, na qual a família tentaria estabelecer o que, como e quando deve ou não ser aprendido pelos jovens.
ocorre que essa premissa ela é impossível, porque não existe imparcialidade na produção científica, na produção escolar ou em qualquer outra produção humana. A autonomia intelectual é elemento que interessa ao público. É obrigação da comunidade escolar garantir aos estudantes, porque isso envolve uma série de elementos de interesse comum. E quando até pensamos em aspectos econômicos ou de crescimento, não nos é possível promover um crescimento social, cultural, a partir de perspectivas únicas de leitura de mundo. É por isso que, novamente, a escola como espaço público, ela é um espaço fundamental da forma como é construído, como espaço de diversidade, como espaço do coletivo. Um outro aspecto que diz respeito a essa perspectiva democrática do espaço público é que e isso tem uma relação muito direta com o que nós vamos discutir ao longo da nossa disciplina, diz respeito àquela perspectiva de que existem várias pessoas muito bem intencionadas que vão tomar decisões, que elas vão tomar decisões com o intuito de ajudar ao coletivo, mas decisões essas que são tomadas sem respaldo deste coletivo, de forma arbitrária, sem a participação dos demais interessados. Isso tem um impacto especial sobre o trabalho dos gestores, porque eles podem ser tentados a tomar decisões sob um julgamento privado de que aquela decisão seria a melhor para a comunidade escolar, mas que, na verdade, ao invés de atender um caráter mais público de suas ações, vão atender mais um caráter privado de seus princípios. E, enfim, eu poderia citar uma série de exemplos, possivelmente vocês vivenciaram muitos deles nas escolas, como proibição de tipos específicos de roupas, liberação de outras sem normatização coletiva, proibição de corte de cabelo, compra de equipamentos sem consulta pública, atendimento à demanda de um professor em detrimento de outro, demanda de um aluno em detrimento de outro, tomada de decisão centralizada, sem participação de colegiado. Um gestor público, ele é, antes de mais nada, representante da sociedade. E em sua representação, ele precisa prestar contas ao público. Ele precisa obter retorno, precisa entender se há consenso, se há uma aceitação sobre as proposições, sobre as decisões tomadas. Então, é importante observarmos o quanto é difícil, em especial na área da educação, tratar de todas essas questões, porque às vezes nós construímos um imaginário no qual a educação brasileira vai bem, que a população está bem formada, que ela é bem educada. Mas, historicamente, o que percebemos é que nós temos uma escola pública e gratuita com pouco mais de 30 anos. Um percentual de analfabetos funcionais ainda muito alto, com baixos índices de qualidade da educação pública, feridos em diferentes instrumentos qualitativos e quantitativos. Ou seja, temos uma grande caminhada na qual precisamos não só construir uma educação mais democrática, mas esse caráter democrático depende também da ampliação do acesso à escola pública e gratuita à população em seus diferentes níveis. O campo de trabalho da maioria que está matriculado nessa disciplina é o serviço público, seja como docente ou na gestão. Mas ainda que vocês não atuem nesse campo, ou seja, na educação pública, observem que entender esses aspectos do serviço público nos ajuda muito em atividades em qualquer outra área. No serviço público, nós atuamos em prol do coletivo e também sobre o que o direito chama de direitos positivos, ou seja, nós só podemos fazer aquilo que está expresso nas documentações, nas legislações, nas leis. Um gestor público, ele não pode tomar uma decisão que afronte qualquer documento, por melhor que a sua decisão lhe aparente. Nós precisamos seguir pressupostos documentais para que um gestor, uma gestora, ela não tome decisão particular que tenha impacto público. Já sob a perspectiva do indivíduo, ele vai atuar, no âmbito do privado, o indivíduo atua naquilo que a gente chama de direito negativo. Ou seja, ele vai procurar tudo aquilo que vai lhe beneficiar na lei, no documento público, na resolução, vírgulas fora do lugar, descrições inadequadas ou qualquer outro elemento que o beneficie, ele vai buscar, ele vai correr atrás e vai possivelmente
ter retornos positivos, por mais, digamos, que antiético seja aquilo que ele está fazendo. Mas não nos cabe julgar o que é ético ou antiético, porque esse é o papel do indivíduo. Esse pode ser o papel de vocês, por exemplo, quando procuram lacunas na interpretação de determinadas legislações para obter benefício próprio. E diferentemente do setor público, onde nós não podemos fazer isso, nós não podemos obter benefício, nós temos que seguir aquilo que está na lei. Vamos pegar um exemplo de um direito positivo. Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, cabe ao município ofertar educação infantil e fundamental. É obrigação do município, não só cabe, mas é obrigação. Não é obrigação de nenhum outro ente da federação. Agora, é possível o município gastar dinheiro com educação secundária, com ensino médio ou com ensino superior? Sim, desde que a obrigação primária seja cumprida. Ou seja, todas as crianças precisam estar na escola, o município precisa ter escolas próprias, escolas públicas próprias. Se isso tiver sido atendido, ok, é possível gastar com outros níveis. Caso contrário, não, porque a lei é bem clara. Ele tem que necessariamente atender à educação infantil e aos anos iniciais e ao ensino fundamental. Agora vamos pegar um exemplo no âmbito do direito privado. Vocês devem ter vários exemplos em mente, ou podem ter vivenciado várias coisas, mas eu vou citar um que tem sido cada vez mais comum no que diz respeito à saúde pública. A legislação pode estabelecer tipos e valores de remédio que o Estado vai comprar e distribuir. Mas eu, se trabalhasse na área de saúde, eu não poderia comprar um remédio diferente daquele que está estabelecido nos regulamentos. Mas qualquer cidadão pode entrar na justiça para demandar qualquer tipo de medicamento sob a alegação de que é obrigação do Estado garantir a sua saúde, a sua vida. Então, esse caso, ele pode ter um remédio bem específico, pode custar centenas de milhares de reais, mas esse remédio não ser de direito de todos. Porque ele buscou uma brecha e a legislação o atendeu como indivíduo, não como coletivo. Então, cada indivíduo precisa tomar esse caminho individualmente. Quando nós trabalhamos com o setor público, é extremamente comum nós vemos empresas na licitação que buscam lacunas para obterem benefício, que procuram entregar um material de qualidade menor do que aquele que a gente espera. Então, por isso que é fundamental, por exemplo, a um gestor, ele descrever de forma muito clara, sem lacunas ou brechas, descrições de coisas que ele vai comprar ou de serviços que ele vai contratar. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente compra computador para uma escola, se a descrição não for bem precisa, por exemplo, o computador precisa ter uma placa com velocidade X e um disco rígido de tamanho Y, uma empresa ela pode vender um Pentium dual-core, que para quem conhece minimamente computação sabe que é bem antigo, bem ruim, um HD de 500 GB, a gente está falando hoje de teras, por um preço de um Core i7 de última geração. Então, um computador de R$ 1.500 pode ser vendido ao Estado por R$ 7.000. Perceba, num caso como esse, a perda de dinheiro público ela pode ser absurda. Ou pode-se pagar por um custo de formação docente de 30 horas o valor de 500 horas, se não for estabelecido um valor de hora-aula para esse curso. Percebam, então, são vários elementos que são observados quando se trabalha com o âmbito do público e do privado na gestão. Então, eu quero muito que vocês leiam os materiais disponíveis na disciplina, participem do nosso fórum de discussão, porque entender essas dinâmicas do público e privado impacta diretamente na ação docente, na ação de vocês. E nosso objetivo é termos professores, professoras, gestores e gestoras que compreendam melhor a educação pública, seus desafios, suas possibilidades. Então, nós vamos conversar muito sobre essas questões ao longo da disciplina. E no próximo vídeo eu falarei sobre um outro assunto que é muito importante, que diz respeito aos princípios da administração pública. Então, eu espero vocês. Até lá. Obrigado e até a próxima.